teus afazeres. Nessa manhã a gente veio trazer mais uma reflexão aos moradores de Tapera, aos que conhecem e amam a Deus. E passei a noite toda meditando em o que falar, porque temos que ter muito compromisso com as coisas de Deus, com as verdades, com aquilo que vamos transmitir às pessoas para que cause edificação, cause reflexão. E eu estava lendo um artigo muito bonito, e o artigo fala sobre o advogado que virou juiz. Numa certa feita, uma moça cometeu um crime e não havia ninguém para defender. O advogado dela não quis defender a sua causa e abandonou e desejou que ela tivesse sorte diante do juiz. E sem ninguém para defender, de repente o moço, aparentemente bem vestido, chegou até aquela audiência e disse: eu vou defender a tua causa. E diante do juiz, naquela batalha ferrenha, ele conseguiu amenizar a sentença, de forma que ela não foi presa, mas pagou de outras formas o que havia cometido. E de repente aquela moça vai para sua casa, pergunta o nome daquele rapaz, não, sem resposta, vai embora. E outra vez ela comete um novo crime. E novamente ela está agora diante de um tribunal para pagar aquele delito, aquele erro que ela cometeu. E de repente, quando ela olha, está aquele homem que antes a defendeu, advogou a sua causa, absorveu a sua sentença. E ela fala: você veio aqui de novo para me ajudar? E ele disse: ontem eu era o teu ajudador, eu era o teu salvador, mas infelizmente hoje eu sou o seu juiz. E como juiz, hoje eu não posso fugir das minhas responsabilidades diante da lei. E aquela moça teve que ser sentenciada. É uma reflexão muito bonita, porque isso nos dá um exemplo do que Jesus fez por nós. Os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas falhas com Deus, as nossas mentiras, os nossos enganos, a nossa falta de amor ao próximo, ao irmão, à esposa, ao esposo, ao filho, ao pai. Tudo isso é um delito diante da lei de Deus. Isso fere a moral que Deus estabeleceu ao homem, ao ser humano. Quando você fala de amor, você fala de algo que preenche o teu coração, porque isso alegra o coração de Deus. É para isso que fomos criados, para amarmos uns aos outros. Tanto é que Jesus disse: toda a lei, todo mandamento foi resumido em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele disse: se você fizer essas duas coisas, cumpriu toda a lei. Mas quando transgredimos contra a lei de Deus, contra a lei moral de Deus, então nós teremos que um dia comparecer diante do tribunal de Deus. Não pense o homem que vai escapar, por mais poder que ele tenha, por mais aquisições que tenha, por mais influência que tenha, por mais dinheiro que tenha. A Bíblia diz que naquele dia seu ouro e sua prata serão lançados nas ruas e vão clamar, dizendo que isso serviu de tropeço para a sua alma, porque o rico não é mais do que o pobre. Diante de Deus o homem é a mesma coisa. O pobre, o mendigo, o bem-sucedido, o mal-sucedido, o feio, o bonito, em nossos conceitos, diante de Deus eles são as mesmas coisas,
porque são filhos amados de Deus. E quando nós fazemos acepção de pessoa, quando nós honramos mais um porque tem poder monetário, influência, do que outro que pode ser que eu não tenha proveito de nada, quando eu faço isso, eu peco contra a lei moral de Deus, porque não amo como devo amar, mas sou apenas uma pessoa motivada pelo interesse social, pela fama, pela beleza, e ando tropeçando na lei moral de Deus. E assim, essa reflexão se serve para quê? Para você analisar uma coisa. Aquele advogado absorveu aquela moça, mas depois que ela cometeu o crime, agora ele era juiz. Isso também aconteceu com Jesus. Ele veio para advogar a nossa causa, aquilo que nós não podíamos fazer por nós, que era nos livrar diante de Deus da sentença que cabia a nós pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Jesus veio e morreu na cruz para nos dar a redenção e a salvação para a nossa alma, para nos reconciliar com Deus e com a lei moral de Deus. É por isso que Jesus veio, para que ninguém fosse condenado, porque a Bíblia diz em João 3,16, dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se colocou no lugar de condenação, de maldição por nós. Mas chegará o dia em que, como aquele advogado se tornou juiz, Jesus também virá para julgar a terra. E ele vai perguntar a você: o que você fez com aquilo que eu ensinei, com aquilo que eu preguei, com aquilo que eu fiz por você? O que você fez? Você fez vão o sangue de Jesus derramado na cruz por você? Ou você disse: não farei vão, Senhor, a tua graça pela minha vida. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou deixar o Senhor entrar na minha vida, na minha casa, mudar toda a minha estrutura, mudar o meu jeito de viver, tirar essa mesquinhez do meu espírito, da minha alma, do meu sentimento, tirar o egoísmo da minha vida, tirar a arrogância, a soberba, porque às vezes somos assim, temos um pouquinho de poder e já achamos melhor do que os outros, judiamos, pisamos, cometemos coisas horríveis, não estendemos a mão ao próximo. Os desfavorecidos nós desprezamos. Ei, um dia Jesus virá e vai dizer: eu tive fome e não me deste de comer. É a palavra de Deus, Mateus 24. Eu tive sede e não deste-me de beber. Eu estava nu, jogado na rua, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, e você não me vestiu, você não me ajudou. E a Bíblia diz que nós vamos perguntar para o Senhor: quando vimos o Senhor dessa forma e não fizemos o bem? E Jesus vai falar: quando você não fez para um desses pequenos, quando bateu a sua porta pedindo um prato de comida, pedindo um auxílio, você não fizeste a mim. Porque o que você faz ao seu semelhante, que é filho de Deus, criatura de Deus, você faz ao Senhor, você faz a Deus. Isso tudo será cobrado da nossa sociedade, isso tudo será cobrado da nação que nós vivemos. Aí você vê o mundo em pânico por causa de uma pandemia. Aí você vê o mundo em pânico agora por causa de pragas de gafanhoto. Aí você vê o México em pânico por causa de terremotos que estão destruindo a sua nação. Aí você vê a Ásia em pânico com tsunamis, terremotos, maremotos. E você pode questionar: por que, se Deus existe, por que acontece tanta coisa ruim? Isso é só o prenúncio de Deus dizendo: ei, vocês vão se voltar a mim, ou vocês ainda vão querer se afastar mais? Vocês vão honrar o seu pecado, o seu egoísmo, a sua carne,
Ou vocês vão olhar para o Criador de todas as coisas e dizer: bendito é o que vem no nome do Senhor. Por isso nessa manhã medite um pouquinho nisso. Todas as coisas que estão acontecendo é só para acordar você, homem, mulher, pai, filho, esposa, acordar você para uma coisa, para esta palavra, que se cumpre a cada dia. Se você entra nas páginas do Facebook, você vai ver lá, quando em Crônicas, 2 Crônicas 7:14, começa Deus falar com Salomão. Deus falando para Salomão que quando ele enviasse a praga de gafanhotos, quando ele enviasse a peste, enfermidade sobre a terra, quando ele regasse o céu e cessasse a chuva, então se o povo dele se humilhasse, orasse, buscasse a sua face e se arrependesse dos seus pecados, dos seus hábitos, Deus olharia do céu e sararia a nossa terra, e responderia com cura, com prosperidade, com bênção à nossa nação. É por isso que nessas manhãs que alguns pregadores têm vindo aqui, eu me preocupo muito mais em falar a verdade de Deus para você. Que se esta cidade se levantar e dizer: nós vamos orar um pouco mais, nós vamos mudar a nossa maneira de viver, nós vamos ser mais humano com o nosso próximo, nós vamos amar mais a nossa família, respeitar mais os nossos amigos, eu tenho certeza que quando você orar, as enfermidades serão curadas, as pragas serão cessadas, e o mal que às vezes está por vir sobre a nossa terra, Deus também vai reter maldições na nossa vida. É porque é difícil hoje a nossa sociedade ouvir isso, e é difícil também aceitar. Eu gostaria aqui de falar de um profeta bem rapidinho,